Eu saúdo a todos, no Pai do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que estamos aqui para não somente adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Abramos nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Hoje é um culto evangelístico. Para quem não sabe, nós temos que nos reconciliar com o Senhor todos os dias. Porque todos os dias necessitamos da misericórdia do Senhor e do seu perdão. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Todos acharam? Amém? Quem não achou, escola bíblica, domingo, às 8h30 da manhã. Examinai as Escrituras, a lição, a revista que estamos estudando. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo os pés. Glorificado seja o nome do Senhor. Certamente uma passagem bem conhecida por aqueles que meditam na palavra rotineiramente, também por aqueles que são somente ouvintes da palavra. Mas certa vez um rei, ele foi visitar a prisão do seu reinado,
chegou àquele lugar e sempre quando ele abordava uma cela, todos se queixavam dizendo que foram presos injustamente, que não tinham culpa nenhuma de estarem ali, que foram colocados ali porque tramaram contra eles. E cela a cela que ele passava era o mesmo discurso. Mas quando chegou na última cela, tinha um jovem que falou assim: meu rei, certamente estou aqui pagando o preço pelos atos que eu cometi. Sou culpado e tenho realmente que pagar o preço pelo que fiz. Eu reconheço que sou um malfeitor. Eu reconheço que eu preciso estar aqui. Então o rei mandou que os soldados abrissem aquela cela. Então os soldados abriram a cela e o rei falou assim: jovem, você agora está liberto, porque você reconheceu que você errou, você se arrependeu e sabe do mal que você fez. Sabia você e eu que nós temos um rei, que ele pode nos livrar e nos libertar das prisões deste mundo? Nós temos um rei que ele nos visita diariamente e nos pergunta: como estamos? E então, como nós respondemos? E aqui nessa passagem que li, eu quero me concentrar na história desses dois homens que estavam ao lado de Jesus, os dois ladrões. Eu poderia perguntar para a igreja, mas poderia cair mal: qual dos dois ladrões você é? Mas vamos entender por que eu faço essa pergunta. Esses homens certamente fizeram algo de errado, fizeram um mal e algo muito ruim, porque para ser crucificado deveria cometer um crime muito horrível: ter roubado, ter matado, ter adulterado. Isso era um motivo de crucificação. Por isso que aqueles homens estavam ali. E é interessante que quando lemos a Bíblia e vemos as histórias que são contadas na Bíblia, nós escutamos, prestamos atenção e às vezes ficamos pensando: aquele personagem ele encaixa certinho no meu esposo, aquele personagem encaixa certinho na minha esposa, aquele personagem encaixa certinho naquele meu irmão que vive pisando no meu pé. Essa passagem, aquele ladrão, ele se encaixa certinho para aquela pessoa que está lá fora. Mas lembre-se que quando nós lemos a palavra do Senhor, ela é como um espelho. Amém, irmãs? Estão comigo? Então, quando lemos a palavra do Senhor, ela é como um espelho. E quando escutamos a palavra e queremos referenciar aquela história sempre para alguém, esquecemos de algo, como está escrito em 1 Tiago, capítulo 1 de Tiago, versículo 23, que diz o seguinte: que aquele que ouve a palavra, até estudamos isso hoje na escola bíblica, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Quando você acorda de manhã cedo, descabelado, com mau hálito, com os olhos cheios de remela, e você se olha no espelho, você leva um susto, o espelho te corrige, o espelho te penteia, escova seus dentes, olha seu rosto. O espelho não faz isso. O espelho te mostra que tem algo para ser consertado. O espelho te mostra que há algo que precisa de um tratamento. O espelho não muda as suas feições. A palavra do Senhor é como um espelho e vai além disso, porque ela mostra o que há em nós que precisa ser tratado. Ela mostra em nós algo que precisa
ser consertada. Mas ela também, além de espelho, ela também corrige. E ela nos dá o tratamento. Aleluia. Então, quando você escuta a palavra, aquele ladrão é igual aquele pessoa que está lá fora. Engano seu. Pode ser que você se encaixe em um desses ladrões. E vamos entender qual desses personagens representa a nossa vida. Quando lemos a história de Jó e você vê aquele sofrimento de Jó, e às vezes você está passando por um grande sofrimento, você se encaixa naquela palavra. Às vezes saímos de casa com o propósito de querer escutar uma palavra de bênção. E o irmão vem e traz a história de Jó. Essa palavra não foi para mim hoje. Eu queria escutar: bem-aventurados sois vós, que isso e aquilo e aquilo. Ambos os ladrões na cruz fizeram um pedido. Amém? Estão escutando? Ambos os ladrões fizeram um pedido na cruz. O primeiro, o que foi que ele pediu? Versículo 39. Se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós, ladrões. Esse pedido que ele fez foi um pedido diretamente para Cristo. E o segundo, o que o segundo pediu? Nós merecemos estar aqui, no versículo 42. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Perceberam a diferença? O segundo, ele faz o pedido também para Cristo, mas ele vai além. O primeiro, ele pediu algo para esta terra: nos livra desta cruz, desce conosco e vamos juntos. Ele pediu algo para esta terra, algo terreno, passageiro. E o segundo pediu algo eterno. O que você tem pedido para o Senhor? O que você tem quando você entra no seu quarto e entra no secreto e no íntimo com Deus e tranca a sua porta e se ajoelha, às vezes com lágrimas no rosto? O que você tem pedido para o Senhor? É algo para esta terra ou é algo eterno? Porque em 2 Coríntios capítulo 4 fala que busquemos não as coisas que se palpam, porque a traça corrói e come. O tempo vai tratar de se acabar. Mas busquemos as coisas que são do alto, porque não se toca, porque são eternas. O que nós temos pedido ao Senhor quando oramos a Ele? O que nós temos clamado a Ele? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, ou seja, na vida terrena, se esperamos em Cristo só nesta vida terrena, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Foi por um propósito terreno? Cristo subiu naquele Calvário, foi crucificado, morto e sepultado por uma causa terrena? Fica a indagação. E vamos aqui detalhar um pouco e falar um pouco mais sobre esses dois ladrões separadamente. Só um parênteses, que tem o terceiro ladrão, né? Quem foi o terceiro ladrão? Barrabás. Ele foi solto em troca de Jesus. Mas não vamos entrar no mérito do Barrabás. Mas eu e você estamos aqui porque alguém pagou o preço em nosso lugar. Alguém foi preso, crucificado e morto injustamente em nosso lugar.
Alguém foi morto, crucificado no lugar de Barrabás, e que a cruz foi feita do tamanho para Barrabás, mas ele colocou sobre os seus lombos aquela cruz que não era dele, mas se colocou como sacrifício vivo, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, escutando essa palavra. Vamos para o primeiro ladrão. O primeiro ladrão, ele representa aquele que quer ser salvo sem vencer o julgamento. Por que ele pediu para Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, nos livra desse julgamento, nos livra dessa condenação que estamos pagando agora, pela vida que temos, pagando com a pena de morte, nos livra desse julgamento. Ora, às vezes pedimos isso para o Senhor, às vezes pedimos assim como: se você é o Messias, retire esse julgamento, retire essas consequências. Até falamos sobre isso hoje, o Paulo até citou, que é quando às vezes cometemos desobediência, às vezes nós temos as consequências, dentro da consequência, certamente, mas tem também o castigo. Às vezes nessa terra não passamos o castigo, mas temos a consequência na eternidade, quando obedecemos ao Senhor. Às vezes pedimos assim: se você é o Messias, retira o julgamento, deixe-nos escapar e venha conosco. Senhor, tira aquela luta. Não permita, Senhor, que eu passe por essa luta. Não permita, Senhor, que eu passe por essa prova. Mas esquecendo que essa prova que o Senhor permitiu em nossa vida é para que venhamos ser moldados, ou então para esvaziar nossas mãos que estão ocupadas com outras coisas, e Ele quer colocar bênçãos maiores em nossa vida, mas estamos com as mãos ocupadas. E às vezes pedimos: Senhor, nos livra disso, Senhor, nos tira disso. Às vezes falamos, ou até às vezes o mundo fala: mostra o que tu podes fazer. E muitas vezes aponta para nós: cadê o teu Deus, que tanto você serve? Cadê o teu Deus que é poderoso? Jesus poderia ter saído daquela cruz, ter descido e ter matado todos com o seu poder, mas Ele não fez. Ele poderia ter saído daquela cruz, ou ter negado o sacrifício da cruz e ter ido reinar em Jerusalém. Ele poderia, mas Ele não fez. Mas infelizmente o mundo hoje, o tempo de hoje, busca este Cristo, esse Cristo que venha e se mostre para a multidão, esse Cristo que se mostre com as coisas que Ele pode fazer. Mas não temos que buscar esse Senhor pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque Ele pode sim curar a sua vida, Ele pode sim curar o seu ente querido, Ele pode sim abrir a porta de emprego para você, Ele pode sim resgatar aquele que parece que não tem mais solução. Mas não o busque por causa disso, busque a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Hoje na escola nós falamos sobre obediência natural, né? Você obedecer e buscar ao Senhor naturalmente, não porque é obrigação, mas porque você sente o prazer de estar aqui e adorar a Ele em espírito e em verdade. Alguns vezes chegam para nós e falam assim: se você é cristão, deve me agradar e satisfazer as minhas exigências. Aquele irmãozinho, ele vai ser obediente a mim porque eu sou o patrão dele. Vou colocar ordens para ele para ver se ele realmente é cristão. O mundo às vezes faz isso conosco, quer nos colocar em prova. O mundo às vezes chega para a igreja, para nós, e faz como o inimigo fez com Jesus: torne essas pedras como pães. Faça esse milagre para que as pessoas vejam o que você é capaz de fazer.
Mostre sua glória e seus talentos, para que as pessoas possam verdadeiramente ver e entender que o Messias está entre nós. Não busquemos ao Senhor pelos milagres que Ele pode operar. E que não façamos a mesma coisa que às vezes o mundo quer que façamos. Aparecer, colocar o nosso eu acima de tudo. E analisemos a vida desse ladrão, porque a fama de Jesus Cristo, apesar de ele não se agradar disso, mas a sua fama se espalhou por toda aquela região. Sabemos disso, está escrito na palavra, que a sua fama se espalhou por toda aquela região. Então esse homem, será que ele nunca ouviu falar do Messias? Esse primeiro ladrão? Será que ele nunca escutou ouvir falar de Cristo que estava entre eles? Das duas, uma. Ou ele escutou e não deu crédito porque estava ocupado fazendo as suas atrocidades, estava ocupado demais. Depois é que nós estejamos ocupados demais, escutamos a palavra, mas não a colocamos para dentro do nosso coração, porque estamos tão cheios. Estamos tão cheios, atribulados, preocupados com as coisas deste mundo. Estamos tão preocupados com os afazeres do dia a dia, como Marta. Estamos tão cheios de coisas que escutamos a palavra, mas não damos crédito. E a segunda, que pode ser que ele nunca ouviu falar de Jesus Cristo, porque ele estava longe, estava distante, e não procurou ouvir falar o que estava acontecendo. Estava alheio, perdido, perambulando. Certamente muitos lá fora estão dessa forma, perdidos, alheios, e nunca escutaram a palavra do Senhor. Ou então tomou uma primeira opção, que escutaram, mas não deram crédito, e estão preocupados em estar no Fortal na noite de hoje. Estão preocupados nas redes sociais, em quantas curtidas irão receber. Estão preocupados porque as pessoas irão falar: não quero ser crente, porque as pessoas, meus amigos, vão dizer que agora, como eu sou careta. A missão de Cristo não era deixar o mundo escapar do julgamento. Esse ladrão pediu para livrar ele do julgamento, mas a missão de Cristo não estava em livrar eu e você do julgamento. Nós ainda iremos passar por aquele grande juízo final, onde seremos julgados, e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Vamos agora para o segundo. O segundo estava disposto a sofrer pelos atos que ele cometeu, porque ele também zombou de Cristo. Se você vai em Mateus e Marcos, fala que ele também, os zombadores que estavam com Cristo, então se eram zombadores, eram os dois. Então ele também zombou de Cristo. Mas a diferença é que ele começou a perceber e a se dar conta que aquele homem que estava ao seu lado não era somente um homem, mas era também Deus. E ele estava disposto a sofrer pelos atos malignos que ele havia feito de acordo com a sua carne, com as suas vontades. Ele colocou a sua carga, a carga do pecado que ele cometeu, sobre os ombros de Cristo. E eu lembro daquela passagem: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Colocai sobre mim. E Jesus colocou o meu e o seu pecado
costas e carregou aquela cruz pesada, carregou os nossos pecados por amor a cada um de nós. E esse homem percebeu isso. E ele colocou o seu pecado, a sua culpa, sobre Cristo. Da mesma forma que o primeiro, ele zombou de Cristo. Mas o segundo, ele zombou de Jesus, mas depois reconheceu que Jesus tinha um reino, que ele ia reinar. Por isso que ele faz um pedido: Jesus, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Ali é uma confissão tremenda de fé. E não precisou ele descer da cruz para ser batizado. Não precisou ele descer da cruz para devolver o dízimo. Não precisou ele descer da cruz para colocar uma camisa social e uma gravata e a Bíblia debaixo do braço. Não precisou ele descer da cruz e dizer para todo mundo: agora sou um crente. Não precisou. Porque ele se voltou diretamente àquele que tinha o poder e a chave para libertar ele da vida que ele estava levando. Mas é uma vida terrena, porque a vida terrena daquele homem estava para se acabar. Mas a vida eterna, ou a morte eterna. Ele se colocou aos pés de Cristo simbolicamente, para entender que Ele pode me trazer a salvação. Eu não tenho mais jeito para esta terra, mas eu tenho um jeito para a eternidade. E somente este homem que está agora ao meu lado é que pode me trazer essa solução. Arrependeu-se e assumiu os seus pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos diante do nosso Senhor. Por isso que precisamos todos os dias fazer com esse homem que reconheceu que Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida, e que deixemos de lado o tradicionalismo, a religiosidade, mas se voltemos verdadeiramente aos seus pés, para que venhamos desfrutar da beleza da sua santidade, e não das coisas que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele é, digno de honra e glória, digno de todo louvor e adoração. E o terceiro, em parênteses, não era ladrão. O terceiro homem, amém, irmãos? O terceiro homem não era ladrão, porque quem deveria estar ali era o ladrão, Barrabás, mas era o próprio Jesus. 3 cruzes, 3 homens, 3 vidas diferentes. Onde nós se encaixamos? Aquele que zombou, que não deu a mínima para Cristo, o que iria ser liberto do julgamento, mesmo não merecendo? O segundo, que zombou, mas depois se arrependeu e reconheceu o poderio e o senhorio de Cristo, e fez um pedido eterno para Cristo? Ou o terceiro, que estava ali injustamente? Cristo, ele foi zombado, mas ele não respondeu. O primeiro falou e zombou de Cristo, mas a palavra não fala que Jesus rebateu. Jesus não respondeu. O mundo lá fora às vezes se levanta contra a palavra do Senhor, mas não precisamos nós queremos defender a palavra do Senhor no sentido de colocar escândalo em público, querendo defender essa palavra.
tratará daqueles que zombam na sua palavra. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a maltadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 7. Ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele foi ali, como aquele cordeiro que Deus enviou para Abraão, quando ele ia colocar o seu filho como sacrifício vivo. Ele falou isso: Abraão, Abraão, não mate o seu filho. Eis aí o cordeiro, simbolizando a Cristo. O cordeiro, o sacrifício vivo, que foi imolado e crucificado e morto naquela cruz como sacrifício vivo, por amor a cada um de nós. E ele não abriu a sua boca quando foi zombado, e os seus caluniadores zombaram dele. Levou sobre si os nossos pecados, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, isso somos nós. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele colocou sobre Cristo os nossos pecados, porque Cristo não tinha pecado, mas se fez pecador, se fez em pecado, para tirar e nos livrar de toda a culpa aqui nesta terra. Mas não nos livrou do julgamento, nos livrou somente da condenação eterna. Enquanto estamos humilhados, prostrados aos seus pés, estamos livres dessa condenação, porque a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Mas quando estamos aos pés do Senhor, Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Ele próprio mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente virá ao Pai aquele que vier a mim. Ele não tinha pecado, mas se fez pecador. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos pela justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele se fez pecador, porque era necessário colocar sobre si as nossas culpas, o nosso pecado, as nossas transgressões, para que viesse fazer o sacrifício, como aquele sumo sacerdote, quando entrava no lugar do Santo dos Santos, e ele fazia o sacrifício pela culpa do povo. Assim fez Cristo Jesus naquela cruz. Todos nós colocamos as nossas culpas, nosso pecado sobre ele, e o crucificamos. E quando você vira as costas para Cristo e volta para o mundo, você está colocando novamente Cristo naquele madeiro e o crucificando novamente. Então lembre-se, ele tem culpa de ser crucificado. Ele merece ser crucificado naquela cruz, como foi crucificado em seu lugar. Lembremos daquele presídio que eu falei no início. Todos aqueles achavam que não tinham culpa. Somente o último se colocou como culpado e merecedor da culpa e da condenação que estava pagando. Em Romanos diz que todos nós somos pecadores. Todo mundo pecou. Então todos nós merecíamos a condenação eterna. Mas quando estamos aos pés do Senhor Jesus Cristo, nós somos livres para adorar Ele em espírito e em verdade. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqueles dois homens estavam condenados por aqueles homens que foram julgados, mas um não foi condenado por Cristo. Um alcançou a salvação e o outro foi condenado pela morte eterna. Se confessares com a tua boca que o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E todos os dias temos que reconhecer isso. Todos os dias temos que olhar para aquelas três cruzes. Quem sou eu? O primeiro? O segundo? Ou vou estar com Cristo? Ou sou como o terceiro que foi livre, Barrabás? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Irmão Bárbara.